Meus queridos irmãos, irmãs e demais amigos que nos dão o prazer da sua audiência, recebam os cumprimentos da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Hoje estudaremos mais uma importante lição, destarte da autoria da ilustre pastora Susana Pimentel e que tem como título Ana, Decisões de uma Mãe Corajosa. Quais os objetivos deste estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a história de Ana, sua luta pela maternidade e sua busca sincera pelo Senhor. Também perceber a coragem de Ana, que não vacilou em entregar seu filho, consagrando-o ao serviço do Senhor. E, por fim, praticar o que aprendemos. Temos medo de consagrar nossos filhos à obra do Senhor? Não confiamos no cuidado de Deus? Vamos ao texto áureo. Ana respondeu: Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Este fato está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. O texto bíblico inspirativo também é do livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 19 a 28, que leio. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre, disse Eucana, seu marido. Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo. Que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que estive aqui, a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia. E o Senhor concedeu meu pedido, por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Em nossa lição de hoje, como introdução, vamos estudar sobre uma mulher inspiradora que soube transformar a sua angústia de alma em petição ao Senhor e por isso recebeu a resposta que ansiava. O nome Ana, no hebraico, significa graça, favor. E diz muito sobre como Deus agiu em relação a essa mulher.
Ana era a esposa do levita Elcana, e a Bíblia nos relata que ela era estéril. No texto áureo lido, vemos que Ana se apresenta a Eli como alguém que estava derramando sua alma diante do Senhor. Essa atitude de Ana demonstra um posicionamento de fé, uma mudança no curso das relações que ela estava apresentando por anos seguidos, em que ia acompanhando seu marido Elcana em peregrinação até Siló. Siló, lugar onde estava o altar de Javé, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. O versículo 7 nos faz perceber que Ana tinha uma fonte constante de estresse que parecia que se intensificar na ida até Siló. Pois, ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Essa reação de choro, inapetência e tristeza se repetiu por anos. Em todas as ocasiões em que Penina, segunda mulher de Eli, a provocava, pois havia sido abençoada com filhos e filhas, o que fazia com que Ana não esquecesse de sua condição de infertilidade. É importante lembrar que no contexto social em que Ana vivia, a esterilidade era considerada uma tragédia pessoal, uma vergonha. Uma mulher infértil, além de ser socialmente vista como inferior, acabava dando anuência ao seu marido para que tivesse outra mulher, a fim de gerar filhos que perpetuassem o seu nome. Essa era a situação de Ana, que, embora fosse a esposa mais amada por Elcana, não podia gerar filhos, dando à sua rival oportunidade de lhe provocar. O comentarista Chaplin infere que o favoritismo de Elcana provavelmente só servia para agravar a atitude de Penina. Conforme nos mostra o texto bíblico, esse cenário se repetiu por anos, fazendo com que Ana perdesse a alegria de ir adorar em Siló. Até que um dia ela decidiu se levantar, assumir o protagonismo de suas emoções e tomar uma decisão assertiva, isto é, uma posição afirmativa e confiante, de não se sentir refém das circunstâncias e agir buscando aquele que certamente poderia intervir em seu favor. Hoje vamos descobrir quais os sentimentos que moveram essa mulher aflita para realizar o sonho da maternidade, fazendo de sua história uma inspiração e referência registrada nas Escrituras Sagradas. Vamos ao tópico 1. Confiança em buscar do Senhor a sua herança. O Salmo 127, versículo 3, diz que, abro aspas, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, fecho aspas. Ao compreender que somente o Senhor poderia mudar sua sorte, Ana age em fé. No versículo 9, embora ela ainda estivesse com a alma amargurada, versículo 10, vemos que algo havia mudado em seu interior. Por isso, ela conseguiu se levantar, sair da posição de autopiedade e, numa atitude de fé, dirigiu-se ao santuário.
Essa mudança de posicionamento de Ana moveu o céu e a mão de Deus. Assim, a que era estéril tornou-se alegre e mãe de filhos. Esta referência tão bonita você encontra no livro de Salmos, capítulo 113, versículo 9. O ato de Ana pode parecer simples, mas certamente não é fácil mudar a forma como reagimos a determinadas circunstâncias, principalmente se essas reações acontecem com uma determinada intensidade e com grande frequência. Mudar um comportamento, um hábito, requer maturação, autoanálise, desejo de romper o ciclo instituído. Por outro lado, a ação de Ana requereu também conhecimento sobre o seu Deus e reflexão sobre quantas vezes ela já havia agido no passado, mudando a situação de outras mulheres que vivenciaram o mesmo que ela, como Sara e Raquel. Quando conhecemos a Deus e relembramos como sua forte mão agiu em nossa história ou na história de outras pessoas, alimentamos a nossa fé e podemos buscá-la com sinceridade, ousadia e confiança. Uma aplicação para você. Você percebe comportamentos de autopiedade ou de murmuração em sua vida? O que é preciso fazer para mudar? Vamos ao tópico 2, que diz disposição para fazer um voto. No Antigo Testamento, os votos eram comuns, embora não fizessem parte das exigências da lei. Os votos eram opcionais, feitos como uma oferta pacífica ao Senhor, podendo envolver dádiva, abstenção de algo ou realização de algum serviço. O versículo 11 nos mostra que, além de orar, contando para Deus o motivo de sua angústia, relatando o seu ponto de vista sobre a situação que estava vivendo, Ana faz um voto de renunciar o motivo de seu pedido, isto é, de dedicar ao Senhor o filho que tanto queria, prometendo ainda que sua barba e cabelo nunca seriam cortados. O seu filho seria um nazireu, devendo abster-se de vinho e de qualquer tipo de contaminação cerimonial, e jamais podia cortar os cabelos. O voto feito por Ana não foi uma tentativa de barganhar com Deus, mas uma demonstração de seu amor e sua confiança no Senhor. No capítulo 2, o cântico de Ana, depois que ela deixa Samuel, ainda pequeno, no templo, revela o seu reconhecimento de que, do Senhor vem a sua alegria. Versículo 1. B. Nele está a sua confiança. Versículo 2. E a sua força. Versículo 4. E C. É ele quem exalta e abate. Versículos 6 a 10. O voto de Ana se tornou referência de amor ao Senhor para os seus filhos e para todos aqueles que conhecem sua inspiradora história. Após a sua oração, assim que Ana recebeu do sacerdote Eli uma palavra profética, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido.
A sua oração e sua confiança em Deus fizeram com que ela recebesse a palavra do profeta e retornasse ao seu cotidiano sem mais angústia em seu coração. Ao receber a palavra de soltura de suas amarras emocionais, de angústia, seu exterior traduz a transformação de seu interior. Aplicação. Ana fez um voto ao Senhor, dedicando a Ele o motivo de sua oração. Nossas orações e nossos votos são para a glória de Deus ou motivados por interesses próprios? Vamos ao tópico número 3. Coragem para entregar seu maior sonho ao Senhor. O clamor de Ana e a declaração de seu propósito se uniram à necessidade do céu. Os capítulos subsequentes do livro de Samuel mostrarão que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que atuavam como sacerdotes, faziam o que era mal perante o Senhor. E por isso, naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Este fato está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Assim, a coragem de Ana foi também uma resposta do céu à necessidade da nação. Samuel foi a resposta graciosa de Deus, não somente às insistentes orações de sua mãe, mas foi também resposta para a crise espiritual de sua geração, sendo o último dos juízes e o primeiro dos profetas depois de Moisés. A atitude de despreendimento de Ana ao entregar o seu filho Samuel após o desmame para o Senhor revela não somente sua fé, mas também nos ensina que os nossos filhos não devem ser responsáveis por resolver carências do nosso coração. Ana teria o direito de uma visitante especial, mas haveria muitos e longos dias em sua casa vazia, entre uma e outra visita. Havia um destino especial que esperava Samuel, o qual ele jamais cumpriria se permanecesse em casa. Como vimos, filhos são herança do Senhor para nós. Veja lá no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 3. E não há nada melhor do que dedicarmos a herança que nos foi entregue àquele que nos confiou. Foi Deus quem nos deu os nossos filhos. Portanto, devemos devolvê-los ao Senhor para que realizem o que está no coração do nosso Deus, sendo a resposta dele para a nossa geração. Uma aplicação. Temos tido o mesmo despreendimento de Ana, consagrando nossos filhos e filhas ao Senhor? Que tal orar para que eles sejam instrumentos de Deus para esta geração? Vou concluir. A história de Ana nos desafia hoje a lançar sobre diante de Deus toda a nossa angústia e ansiedade em relação a nós mesmos ou nossos filhos, crendo que Ele tem sempre uma resposta graciosa, o melhor para nós. Ana também nos inspira a ensinar nossos filhos a amar ao Senhor por meio de atitudes e da dedicação do nosso coração, não apenas por palavras.
Por fim, Ana nos desafia a orar, pedindo a Deus que realize os sonhos dele através dos nossos filhos e não os nossos próprios sonhos. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.